Olá, está começando o programa Além do ABC e hoje nós vamos falar sobre fontes de luz. E para entender um pouco sobre fonte de luz, precisamos entender que fonte de luz é uma fonte de energia e ela é caracterizada pela interação dos seres humanos, com a interação dos seres humanos ou não. Nós temos dois tipos de fonte de luz, vamos conhecer mais sobre elas. A fonte natural de luz é aquela que não necessita do homem para acontecer, ou seja, ela surge sem a interferência do homem. Por exemplo, fonte de luz natural. A principal fonte de luz natural é o sol. Quando a gente abre a janela de casa e recebe a luz natural do sol, esse é o maior exemplo de fonte natural de luz que nós temos. Outro exemplo de fonte natural de luz é o fogo. Nós temos também fonte natural de luz advinda de animais, por exemplo, o vagalume. Outro exemplo de fonte natural de luz belíssimo é a aurora boreal. Ela acontece lá no Polo Norte, é um fenômeno da natureza muito bonito e também pode ser considerado uma fonte de luz natural. Agora, falando sobre as fontes de luz artificiais, são aquelas que necessitam da interação do homem para acontecer, ou seja, elas foram criadas pelo homem, elas foram inventadas, têm a intervenção humana. Por exemplo, a lâmpada, que foi inventada por Thomas Edison e que é o recurso de fonte de luz artificial mais usado pelas pessoas no mundo. Esse é o principal exemplo de fonte artificial, mas nós temos várias. Os fogos de artifício, a lanterna, a vela. E aí eu pergunto para vocês, o isqueiro, ele produz fogo. O isqueiro, ele é uma fonte de luz natural ou artificial? O isqueiro, pessoal, é uma fonte de luz artificial. Apesar do fogo ser uma fonte de luz natural, o isqueiro, o objeto isqueiro que produz essa fonte de luz, esse calor, essa energia, ela foi produzida, ela foi criada pelo homem. Então, ela é considerada uma fonte de luz artificial. Outra coisa importante, quando a gente fala sobre fonte de luz, e principalmente falando sobre fonte de luz natural, é o sol. O sol, ele é muito importante para a sobrevivência dos seres vivos, sejam eles seres humanos, as plantas e os animais. Para os seres humanos, a importância do sol é para produzir vitamina D, principalmente, e para todas as outras coisas que a gente faz durante o nosso dia a dia, que a gente precisa da iluminação solar e do aquecimento do sol para a nossa sobrevivência. Para as plantas, ele é importante na relação com a fotossíntese. Então, hoje nós vimos que fonte de luz podem variar em dois tipos, as naturais e as artificiais. E elas vão se diferenciar e se caracterizar pela interação com o homem. Se há interação com o homem para acontecer, será uma fonte de luz artificial. Se não há interação do homem para ocorrer, para acontecer, será uma fonte de luz natural. E o nosso programa vai chegando ao fim. Eu encontro vocês no próximo Além do ABC. Até mais! Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Alguém viu a Sesquita por aí? O oficinando já vai começar. Ela sabe que eu adoro isso. Sesquita! Sesquita! Olá, tudo bem, galerinha? Sou professora de música e estou mais uma vez aqui para nós conversarmos sobre esse mundo sonoro, ok? Então, hoje, olha que legal! Hoje irei falar
sobre os instrumentos da família do sopro. Eu trouxe alguns instrumentos, tá? Para vocês conhecerem o som, para vocês ouvirem a professora tocando, e alguns para vocês só verem mesmo, tá? E outros eu vou deixar vocês pesquisarem. Olha que legal, ok? Então vamos lá? Muito bem. Então hoje nós vamos falar dos instrumentos da família do sopro. Os instrumentos desta família só precisa de uma coisinha para que o som possa sair. Precisa do ar, respirar, soprar no instrumento e aí fechar os buraquinhos e o som vai produzir, vai sair, ok? Diferente das cordas, né? As cordas precisam, ó, do dedinho aqui, do dedilhado, precisa do arco para que o som possa sair, né? Ou precisa apertar as teclas. E o instrumento de sopro não, tá? Os instrumentos de sopro precisam somente do nosso ar para que possamos produzir o som. Então, nós temos dois tipos de instrumento de sopro. Nós temos a família das madeiras e a família dos metais. Ok? Então, hoje eu vou começar apresentando para vocês a família das madeiras. Eu vou começar com as flautas, tá? Não sei se vocês estão vendo aqui na minha mesa. Nós temos as flautas aqui. Eu tenho algumas flautas de madeiras, tá? Tá vendo aqui? Olha que legal. Essas flautas aqui, feitas de bambu, né? Nós temos também flauta de osso, flauta de bambu. Então, esses instrumentos fazem parte da família das madeiras, tá? Nós temos aqui, ó, e dentro dessa formação ainda da família do sopro, né, separado madeiras e metais, nós também temos a família dos instrumentos. Como que é essa classificação da família dos instrumentos? Já vou explicar para vocês. Exemplo, a flauta. Essa flauta aqui, né, que vocês conhecem como flauta doce, mas é a flauta soprano. Então, ela tem um som mais agudo. Tá? E nós também temos a flauta contralto, que é essa daqui. Estão vendo? Olha a diferença do tamanho, olha que legal. Nós também temos a flauta tenor. Olha que linda, olha o tamanho dela. Vocês estão percebendo a diferença de um para o outro? Olha. E nós também temos a flauta baixo. Olha que bonito, olha o tamanho desse instrumento. Olha que lindo, vocês estão vendo? Então, nós temos esses instrumentos também. Então, essa classificação, ela se deriva assim, do agudo para o grave. Então, quanto maior o instrumento, mais grave, e quanto menor o instrumento, mais agudo. Ok? Isso é tanto para a família das cordas, quanto para a família do sopro, tá? Da percussão também, tá? Então, exemplo. Eu vou tocar a flauta para vocês ouvirem. Conhece essa música? Ah, muito bem, aquela música folclórica chamada Cai, Cai, Balão. Então, esse daqui é o som da flauta soprano. Vocês viram que tem um som pianinho, né? Mais suave, mais agudo, né? Diferente desse daqui, que tem um som mais grave. Vou tocar aqui, só uma nota para vocês. Perceberam a diferença do som? Está vendo como ele é mais grave em relação à flauta soprano? Tá? Então, nós temos essa diferença também. Tá? Dentro da família do sopro, a gente tem a família da flauta, nós também temos a família do clarinete. Só que aqui esse instrumento é o instrumento que a tia Miciane toca. Tá? Também nós temos outros instrumentos da família da madeira, o oboé, nós temos o fagote, nós temos o saxofone alto, tenor, o saxofone barítono, né, da família da madeira, que aí os próximos são da família dos metais, que eu vou apresentar para vocês. Então, ó, vou mostrar o som da clarineta. Olha que legal.
essa música? A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Muito bem. Então, vocês perceberam que o clarinete, ele tem tanto os sons graves como os sons médios e os sons agudos. Olha que legal! Então, esse instrumento, ele não é específico igual na flauta. Exemplo, a flauta nós temos sons mais agudos, né? A flauta tem uns sons mais graves. O clarinete, ele tem essa proporção. Ele passa tanto nos graves até no agudo. E também tem a família das clarinetas também, né? Tem o instrumento mais com som mais grave também. Então, agora eu vou falar das famílias dos metais, para a gente finalizar o nosso vídeo. Os instrumentos de metais são os trompetes, né? O trompete ele era muito usado naquela época da monarquia, dos reis, das princesas, das rainhas. Ó, isso para chamar, né? Para chamar a atenção do povo, avisar, olha, o rei está entrando, né? E também nós temos o trombone, que tem um som mais grave, nós temos a tuba, nós temos a trompinha, nós temos a trompa francesa. Todos esses instrumentos, a tuba, fazem parte da família dos sopros, mas da classificação dos metais. Então, esses instrumentos eu vou deixar vocês pesquisarem para vocês conhecerem um pouquinho mais, ok? Então, ficamos por aqui. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!